Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, onde nós leremos do versículo 1 até o versículo 6. Quase as mesmas palavras que acabamos de ler em Lucas. É o mesmo tema, dando continuidade aos nossos estudos no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 6. Pastor Neto, nossos irmãos seminaristas, tem nos instruído nessa sessão do Evangelho segundo Mateus, e nós daremos continuidade nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus de misericórdia, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua graça, pelo teu perdão, pelo teu amor em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, pela tua instrução, Senhor, e pela tua repreensão. Nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos porque tu nos corriges, porque tu não nos deixas trilhar nossos próprios caminhos, que são caminhos de pecado, caminhos de perdição, mas tu nos corrige, nos orienta, nos faz ver os nossos erros, nos faz enxergar o teu bom e santo caminho e nos conduz através dele, deste caminho que é Cristo Jesus nosso Senhor. E por isso mesmo nós te pedimos que nessa noite tu nos instrua uma vez mais, nos corrige, Senhor, pela tua palavra, nos faz aprender de ti, Senhor, e nos concede, Senhor, que sendo instruídos pela tua palavra, nós sejamos transformados e nós passemos a vivenciar aquilo que tu nos ensina, a viver no nosso dia a dia e a manifestar a tua graça salvadora, também através da nossa maneira de viver. E aqui nós te pedimos, ó Senhor, e te agradecemos em nome de teu Filho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, como nós já falamos, nós temos estudado o Sermão do Monte. Nosso pastor Neto tem nos ensinado através desse texto, nossos seminaristas Silas e Jaime também. E o sentido geral do Sermão do Monte é que nessa passagem nós temos o Senhor Jesus trazendo para os seus discípulos, trazendo para as multidões que estavam ali à sua volta e trazendo também para a sua igreja em todas as épocas. E isso inclui a nós também, que estamos aqui nessa noite. Nós temos aqui o Senhor Jesus trazendo para os seus discípulos, para os seus ouvintes, uma compreensão mais aprofundada e mais ampla da lei de Deus. O Senhor Jesus, ele está nos ensinando a enxergar a lei de Deus de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais abrangente do que aqueles servos do Senhor que viviam no Antigo Testamento. Nós podemos perceber isso logo no início do Sermão do Monte, quando ele diz no versículo 17: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas sim para cumprir. Mas além do Senhor Jesus ele nos ensinar que ele veio para cumprir a lei em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos através da justiça dele, ele também deixa bem claro que ele veio nos dirigir a uma vida de obediência a essa lei. Porque no versículo 19 do capítulo 5 ele diz: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus.
Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Portanto, o Senhor Jesus, ele veio para cumprir a lei em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos pela sua justiça, mas ele também veio para nos dirigir a uma vida de obediência a essa lei. Depois de nos salvar dos nossos pecados, depois de nos reconciliar com Deus, o Senhor Jesus agora, ele nos dirige num caminho de obediência, de santidade e de justiça, em uma vida de obediência à palavra de Deus. E ao nos dirigir nessa vida de obediência à lei de Deus, o Senhor Jesus, ele vai nos instruir, nos ensinar o verdadeiro significado dessa lei, em toda a sua profundidade e em toda a sua abrangência. Ele nos traz um conhecimento que os cristãos, que o povo de Deus do Antigo Testamento não tinham. É um conhecimento muito maior, muito mais claro, muito mais abrangente. Ele deixa isso bem claro em alguns versículos, por exemplo, no versículo 21 e 22 do capítulo 5 ainda, quando ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e aqui é o mandamento, é o sexto mandamento, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja como o Senhor Jesus, ele, nesses dois versículos, ele aprofunda o conhecimento do povo de Deus em relação ao sexto mandamento, em relação ao mandamento de não matarás. Ele nos mostra que não se trata apenas de você não tirar a vida do seu próximo, mas se trata de você respeitar o seu próximo, de você valorizar ele, valorizar a vida dele, valorizar o bem-estar dele. E todas as vezes que você não faz isso, todas as vezes que você desrespeita o seu próximo, todas as vezes que você magoa, que você machuca o seu próximo, você está quebrando o mandamento que diz que você não deve matar. Então ele nos mostra aqui no Sermão do Monte que a lei do Senhor, ela é muito mais profunda, ela é muito mais abrangente. Ela trata de muito mais do que aquilo que nós podemos observar através de uma olhada superficial. E ao longo de todo o Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai fazendo isso. Ele vai nos trazendo um entendimento mais profundo da forma como Deus quer que nós vivamos. E não é diferente no texto que nós lemos nessa noite. Esse texto está inserido em uma seção maior do Sermão do Monte, que vai do capítulo 7, versículo 12, aliás, ao contrário, do capítulo 6, versículo 19, até o capítulo 7, versículo 12. Nessa seção do Sermão do Monte, o Senhor Jesus está nos ensinando princípios que deverão reger a nossa vida nas três esferas da criação: no mandato cultural, no mandato social e no mandato espiritual. Aqueles que participaram das lições para novos membros devem se recordar desse tema. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que nós vivêssemos, para que a nossa vida se desenvolvesse dentro de três esferas, simultaneamente. E não existe vida fora dessas três esferas. O ser humano, ele vive uma vida cultural, porque ele se relaciona com a natureza, ele se relaciona com o mundo criado, ele se relaciona com as coisas que Deus criou. O ser humano, ele também vive uma vida social, porque ele se relaciona com outros seres humanos. E o ser humano, ele vive uma vida espiritual, porque ele se relaciona com Deus. Evidentemente que o pecado estragou os nossos relacionamentos nessas três esferas da criação. O pecado fez com que nós errássemos na nossa forma de agir nessas três áreas da nossa vida. Nós erramos em relação ao mandato cultural, e nós vimos na exposição que foi feita no domingo passado pelo pastor Neto, o texto que vai do capítulo 6, versículo 16, o pastor focou principalmente, especificamente, no versículo 25 até o versículo 34, mas deixando bem claro que esses versículos eram a continuação daquilo que foi dito a partir do versículo 19, perdão. Então, nesse texto, exposto no domingo passado, nós vemos o Senhor Jesus nos ensinando sobre a forma correta
coisas, com o dinheiro, com as riquezas, com os nossos bens, com a roupa, com o corpo, com o alimento. Veja que o Senhor Jesus está nos ensinando sobre como nos relacionar com coisas. E nós vimos que o Senhor Jesus nos ensina aqui que nós não devemos colocar essas coisas como se a nossa vida dependesse delas. Não devemos colocar nossa confiança nessas coisas, não devemos colocar nossa confiança nas riquezas, não devemos colocar a nossa confiança nos bens, não devemos andar ansiosos por essas coisas, como se a nossa vida dependesse delas. Em outras palavras, o Senhor Jesus nos ensina aqui que essas coisas, elas não são o nosso Deus. Nossa vida não depende dessas coisas e nós não podemos colocar nossa confiança nessas coisas. Como o pastor Neto referiu no domingo passado, isso é um ato de incredulidade e de idolatria. É um ato de incredulidade em relação a Deus, porque nós não estamos confiando nele, não estamos reconhecendo que é dele que depende a nossa felicidade, a nossa vida, a nossa paz. Estamos pensando que essas coisas dependem das coisas que nós temos. E é um ato de idolatria, porque estamos colocando a nossa confiança de que nós vamos ter paz, vamos ter alegria, vamos ter saúde, vamos ter vida, porque essas coisas nos vão ser proporcionadas pelas riquezas, pelo emprego, pelo plano de saúde que nós pagamos. É um ato de idolatria, colocando a nossa confiança nas coisas que Deus nos dá, ao invés de colocar a nossa confiança em Deus. Então o Senhor Jesus está corrigindo essa maneira errada de nós nos relacionarmos com as coisas. Ele está nos ensinando a viver corretamente o mandato cultural, a nos relacionarmos corretamente com as coisas. Isso no texto que nós estudamos no domingo passado. No texto que nós estudaremos nesse domingo, o Senhor Jesus vai nos ensinar a como nos relacionar dentro da esfera social. Ou seja, Ele vai nos ensinar a como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, a como nós devemos nos relacionar com os demais seres humanos. E nos versículos 7 até o 12, no texto seguinte, ele vai nos ensinar como nós devemos nos relacionar com o nosso Deus. Mas esse texto será exposto em uma outra oportunidade. Então vamos nos ater aos versículos 1 até o 6 do capítulo 7, onde o Senhor Jesus está nos ensinando como nos relacionar com o nosso próximo. Nos lembrando, meus irmãos, que não existe vida fora dessas três esferas. Não há pessoa nesse mundo que possa dizer assim: ah, não, eu não preciso desse ensinamento porque isso aí não existe na minha vida. Nós nos relacionamos com as coisas, nós nos relacionamos com os outros seres humanos, nós nos relacionamos com Deus. Seja da forma correta como o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, seja da forma errada como nós aprendemos a viver, herdamos dos nossos pais. Então, ou nós nos relacionamos com as coisas, com as pessoas e com Deus, da forma como o Senhor Jesus nos ensina, e aí a forma correta, ou nós estaremos nos relacionando com essas coisas da forma que nós achamos que é correta, da forma que nós queremos nos relacionar, e estaremos fazendo tudo errado. Então é muito importante que nós prestemos atenção àquilo que o Senhor Jesus nos diz aqui, porque Ele está nos ensinando a nos relacionar com o nosso próximo. Vamos ver como o Senhor Jesus faz isso, lendo primeiramente os versículos 1 e 2. Ele começa dizendo assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Primeira coisa que o Senhor Jesus faz aqui, a primeira coisa que Ele nos ensina e que nós precisamos saber para que nós nos relacionemos de forma correta com o nosso próximo, o que Ele está nos ensinando aqui, e que nós precisamos ter consciência, é de que nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Nós precisamos aprender essa verdade, porque nós naturalmente não nos sentimos assim. Nós costumamos dizer isso. Quando morre o rico, nós dizemos: todos são iguais, todos vão para debaixo da terra. Mas a verdade é que no nosso dia a dia, nós não nos sentimos iguais, meus irmãos.
por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa do nosso coração pecador, orgulhoso e soberbo, nós sempre nos achamos um pouco acima do nosso próximo. Estamos conversando com outra pessoa, nós sempre achamos que nós estamos certos e a outra pessoa está errada. Estamos discutindo com alguém, eu estou certo, a pessoa com quem eu estou discutindo está errada. Temos um conflito com alguma pessoa no trabalho, na rua, em qualquer lugar, eu estou certo, a outra pessoa está errada. Estamos em época de política, eu voto no candidato A, o meu irmão vota no candidato B. Eu estou certo, o meu irmão está errado. Nós sempre achamos diferentes das outras pessoas, e não diferentes como alguém que é inferior, ou está abaixo, ou está errado, e a outra pessoa está certa. Mas sempre nos achamos um degrauzinho acima dos outros, um pouquinho mais certos do que os outros. É justamente por causa disso que nós falamos das outras pessoas. Viu fulano? Viu o que fulano fez? Viu o que fulano fez? Viu o que Beltrano fez? É justamente por isso que nós criticamos as outras pessoas. É justamente por isso que nós julgamos as outras pessoas. Julgamos as outras pessoas porque nos achamos em condições de fazer isso. Nos achamos em condições de julgar as outras pessoas porque pensamos, ele está errado, eu estou certo. Eu estou certo. Eu estou numa posição diferente. Eu estou numa posição um pouco acima. Eu posso julgar. E a primeira coisa que o Senhor Jesus vai nos ensinar aqui é que não é verdade. Nós não estamos acima de ninguém. Nunca estamos acima de ninguém. Porque todos nós, absolutamente todos nós, somos pecadores. Nós somos igualmente culpados diante do Deus que é santo, do Deus que é o único juiz, do Deus que conhece todas as nossas obras e todos os nossos pensamentos. Diante dele não há ninguém inocente. Todos são culpados. Todos são culpados de quebrar a sua santa lei. Então, meus irmãos, nenhum de nós é juiz. Nenhum de nós está acima dos demais para poder julgar, para poder acusar, para poder condenar. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Ele está nos ensinando que todos nós, na verdade, somos réus. Somos réus que precisam de misericórdia. Somos réus que precisam de compaixão. Somos réus que precisam de paciência. Precisam que Deus tenha paciência conosco. Somos réus que precisam que o Senhor nos perdoe. Somos réus que precisamos da misericórdia do Senhor. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então vejam, meus irmãos, eu desprezo os demais pecadores. O Senhor Jesus está dizendo aqui que Deus me desprezará da mesma forma que ele despreza os demais pecadores. Por quê? Porque eu sou pecador igual a eles. Sou exatamente igual a eles. Sou tão culpado diante de Deus quanto eles. Eu não tenho misericórdia dos demais pecadores. Eu não quero nem saber. Eu quero que eles sejam punidos. Eu quero que eles sejam castigados. Muito bem. Eu também serei punido e serei castigado. Da mesma forma que eles. Porque eu sou igual a eles. Eu sou um pecador tão culpado quanto eles. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui a enxergarmos que todos nós somos igualmente errados, todos nós somos igualmente pecadores, todos nós somos igualmente culpados, para que nós também tenhamos a consciência de que todos nós igualmente precisamos de misericórdia. Não sou só eu que preciso de misericórdia, o meu próximo precisa de misericórdia também. Estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos de perdão. Você sabe que você precisa de perdão. Você ora a Deus pedindo perdão, pois o seu próximo também precisa de perdão. Todos precisam de compaixão. Todos precisam de paciência. Da mesma forma que nós precisamos que Deus seja paciente para conosco, que o Senhor não leve em conta os nossos pecados,
Senhor pacientemente espera que nós aprendamos o que Ele nos ensina e que nós mudemos a nossa maneira de ser e andemos no caminho dele. Os outros também precisam dessa mesma paciência. É para que nós entendamos, meus irmãos, que as outras pessoas precisam da mesma coisa que nós precisamos. Elas precisam de perdão, de misericórdia, de paciência, de amor. Nos considerando todos iguais, meus irmãos, não nos colocando acima dos demais. É assim que nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. Lembrando que aqui o Senhor Jesus está nos ensinando o mandato social. Ele está nos ensinando como nós devemos nos relacionar com o próximo. E como eu devo me relacionar com o meu próximo? Eu não sou melhor do que o meu próximo. Seja ele quem for. Esteja ele vestido com uma roupa igual à minha, esteja ele vestido com uma roupa inferior à minha, esteja ele vestido com uma roupa melhor do que a minha. Nós somos todos iguais. Nós geralmente só enxergamos essa verdade em relação aos outros. Olhamos para alguém que parece orgulhoso e dizemos: fulano não entende, ele não percebe que todo mundo é igual, ele não percebe que isso é besteira, que todos são iguais, todos vão para o mesmo lugar. Nós geralmente enxergamos esse erro nas outras pessoas, mas não enxergamos em nós mesmos. Nós cometemos esse erro o tempo inteiro. Nós o tempo inteiro nos aceitamos na cadeira do juiz e olhamos para o nosso próximo como réu. E não fazemos a menor ideia que, na verdade, nós estamos no banco dos réus juntamente com ele. No banco dos réus e na cadeira do juiz está um só: nosso Deus Todo-Poderoso. E nós, assim como aquela pessoa que nós estamos julgando, todos nós precisamos de um bom advogado para nos livrar da condenação. O único advogado. O único que pode livrar o pecador da condenação eterna, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não temos motivo nenhum para nos sentirmos melhor do que ninguém. Essa atitude que nós temos naturalmente, ela é natural de cada um de nós, meus irmãos. Nós somos naturalmente assim. Essa atitude de se sentir melhor, mais correto do que o próximo, ela aparece muito bem lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14, lá naquela parábola que o Senhor conta do fariseu e do publicano. O fariseu e o publicano foram ao templo para orar, o fariseu lá na frente, de pé, orava dizendo: ó Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu possuo, eu jejuo 3 vezes por semana. Eu não sou como esse publicano que está aí atrás. Eu não. E o publicano lá atrás, um cobrador de impostos, que no meio do povo de Israel era visto como um dos piores pecadores, já que ele trabalhava para o inimigo, trabalhava para o Império Romano, era visto como um traidor. O publicano lá atrás batia a mão no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E o Senhor Jesus diz: eu garanto a vocês que este voltou para casa perdoado, e o outro não. E o outro não. O outro não enxergou que ele também precisava de misericórdia, que ele também precisava de perdão. Ele não se enxergou igual àquele publicano que estava lá atrás. Aquele publicano se enxergou como todos nós devemos nos enxergar, como pecadores, errados, falhos, que todos nós somos. Todos precisamos de misericórdia, todos somos igualmente culpados, todos somos igualmente errados. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender, para que nós tenhamos humildade, para que nós não nos sintamos melhores do que nós realmente somos, para que nós não nos achemos mais altos do que nós realmente somos. Nós não estamos em uma posição mais alta do que ninguém. Todos nós estamos nivelados por baixo. Todos nós somos igualmente imperfeitos. Todos nós somos igualmente culpados. Todos nós somos igualmente transgressores da lei de Deus. E nenhum de nós tem motivo para se sentir maior do que ninguém em nada. A primeira coisa que o Senhor nos ensina e que nós precisamos ter consciência o tempo inteiro para que nós possamos nos relacionar corretamente com o nosso próximo. Essa consciência de que somos iguais, exatamente iguais, iguais no pecado, iguais na culpa, iguais na falta de merecimento.
Todos nós somos igualmente errados. Igualmente errados. Então, quando você enxerga o pecado do seu próximo, é um pecador enxergando o pecado do pecador. Não age como se você fosse uma pessoa certa enxergando o pecado de quem está errado. Não. Ele é errado de uma forma, você é errado de outra. Mas os dois erram do mesmo jeito. Ele quebra a lei de Deus de uma forma, você quebra de outra. Seu vizinho quebrou a lei de Deus de uma certa maneira. Você quebrou a lei de Deus falando mal dele. Maledicência. Falando do pecado que ele cometeu. Então todos somos igualmente culpados e é necessário termos consciência disso para que tenhamos humildade. E aí o Senhor Jesus ele vai nos ensinar a segunda atitude que nós precisamos ter para que nós possamos nos relacionar bem com o nosso próximo. Do versículo 3 até o versículo 5, ele vai dizer assim: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui o Senhor Jesus ele nos mostra que a nossa atitude deve ser, na verdade, o contrário daquela atitude natural que nós costumamos ter. Se a nossa atitude natural costuma ser nos sentirmos corretos e acharmos que os outros que estão errados, a verdadeira atitude que nós precisamos ter é enxergar que nós estamos errados em primeiro lugar e nos importar muito mais com os nossos próprios erros e com o fato de que nós estamos errados do que com os erros dos outros, do que com os pecados dos outros. Essa que deve ser a nossa atitude. Devemos considerar os nossos pecados muito mais graves do que os pecados daqueles que estão à nossa volta. E devemos nos preocupar muito mais em corrigir os nossos próprios pecados do que em corrigir os pecados dos outros, do que em corrigir os pecados do nosso próximo. Essa é a segunda atitude que nós precisamos ter. É engraçado que nos versículos 1 e 2, o Senhor Jesus nos ensina a nos sentirmos iguais. Aí nos versículos 3 até o 5, ele nos ensina a nos colocarmos abaixo. Humildade é uma característica essencial do pensamento cristão e da vida cristã. Cristão não é alguém que se considera grande. Cristão é alguém que se considera pequeno. Grande é Deus. Grande para ele é só Deus. E a misericórdia de Deus para com ele. Então ele nos ensina aqui a olharmos para as nossas culpas e reconhecermos e enxergarmos e entendermos que elas são mais graves do que as culpas dos outros. Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então o pecado na vida do meu irmão, para mim, deve ser sempre um argueiro. Eu devo olhar para o meu irmão com misericórdia, com paciência. Por quê? Porque eu devo tratar ele, e aqui o Senhor Jesus diz a palavra irmão, mas isso se estende a todo ser humano, ao meu próximo. Eu devo olhar para ele com misericórdia, com paciência, com compaixão. Por quê? Porque o Senhor me tratará da mesma forma que eu tratarei ele. O Senhor quer que eu dê para ele misericórdia, ou então o Senhor não vai me dar misericórdia. O Senhor quer que eu tenha com o meu próximo paciência, ou então o Senhor não terá paciência comigo. O Senhor quer que eu tenha com o meu próximo compaixão, ou então ele mesmo não terá compaixão de mim. Ele exige que nós tenhamos essa atitude em relação ao nosso próximo. Então, devemos olhar para o pecado do nosso próximo com misericórdia, com paciência, com compaixão. O pecado na vida do meu irmão é um argueiro no olho dele. Agora, o pecado na nossa própria vida, nós devemos enxergar como uma trave. Interessante que a metáfora usada pelo Senhor Jesus aqui é absurda. Imagina uma pessoa vendo como uma trave, né? Uma viga no olho. Mas é para ser exagerada mesmo essa metáfora, porque nós temos que enxergar o nosso pecado exatamente dessa forma. A minha principal preocupação, a minha maior preocupação, não deve ser o que o outro faz. A minha principal preocupação deve ser o que eu estou fazendo.
se o que eu estou fazendo é correto ou não, se o que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus ou não. E é importante que nós entendamos que o Senhor não está nos ensinando a sermos complacentes ou a sermos coniventes com o pecado do nosso próximo. O que Ele está nos ensinando é a forma correta de nós tratarmos o pecado. Primeiro eu trato do meu pecado. Depois eu terei condições de tratar do pecado do meu próximo. Ora, se eu sou uma pessoa impaciente, como é que eu vou lidar com uma pessoa que está errada? Com impaciência. Mas se eu trato da minha impaciência, se eu aprender a me controlar e a me tornar uma pessoa paciente, como é que eu vou lidar com uma pessoa que está errada? Eu vou lidar com ela com paciência. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, como é que eu vou lidar com uma pessoa que está errada? Que desprezo. Eu não vou nem dar atenção. Porque eu sou grande, eu sou importante, eu sou bom, eu sou maravilhoso. Se eu sou orgulhoso, eu sou tudo de bom. Eu não quero nem saber de quem é inferior a mim. Mas se eu tratar do meu orgulho, se eu aprender que eu não sou nada, se eu aprender que eu sou igual aos outros, se eu não sou melhor do que ninguém, como é que eu vou lidar com uma pessoa que está errada? Eu vou lidar com humildade. Então é tirando a trave do meu olho que eu me torno uma pessoa melhor, mais capaz, mais adequada para lidar com o pecado na vida do meu irmão. Não significa que o pecado do meu irmão não é pecado. Não significa que o pecado do meu próximo não é pecado. E que não deve ser combatido. E que não deve ser tratado. Não é isso que o Senhor Jesus nos está ensinando aqui. Ele só está nos ensinando que primeiro nós temos que tratar dos nossos pecados. Porque aí sim nós teremos condições de lidar com os pecados dos outros. E o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando isso, meus irmãos, porque é exatamente aquilo que nós não fazemos. Isso é o contrário daquilo que nós costumamos fazer. Nós temos toda a facilidade do mundo de enxergar os pecados dos outros e de nos incomodarmos com os pecados dos outros e de querermos corrigir os pecados dos outros. E temos toda a dificuldade do mundo para enxergar os nossos pecados, para tratar e para corrigir os nossos pecados. Observe, meus irmãos, como nós enxergamos os pecados de todo mundo. Enxergamos os pecados que os nossos familiares cometem, enxergamos os pecados que os nossos vizinhos cometem, nossos amigos, nossos conhecidos, nossos irmãos da igreja, pessoas com quem nós nem temos contato. Nós nos incomodamos com os pecados do presidente da República. Eu nunca conheci esse homem pessoalmente. Nós nos incomodamos com os pecados do presidente da Rússia. Ele foi lá e invadiu a Ucrânia, o homem mau. Já causou milhares e milhares de mortes. Nos incomodamos com os pecados de pessoas que nós sequer conhecemos, que estão extremamente distantes de nós. Mas temos a maior dificuldade para nos incomodarmos com os nossos próprios pecados. E se alguém chama a atenção para algum dos nossos pecados, nós temos uma resposta pronta para dar. Se alguém dizer, irmão, você está fazendo isso, você diz imediatamente, não é bem assim. Não é bem assim que eu estou fazendo. Ei, irmão, mas você está insultando as pessoas, agredindo as pessoas. Não, mas eu tenho um bom motivo. Eu tenho um bom motivo para estar agredindo as pessoas. Ei, irmão, não, mas você está cometendo aí um crime, você está cometendo uma falcatrua. Não, mas eu tenho um bom motivo. Então nós temos a maior facilidade do mundo para justificar os nossos pecados, para esconder os nossos pecados. Somos iguais a Adão. Somos iguais a Adão depois da queda. E mostramos que somos iguais a Adão. Estamos sempre prontos a nos escondermos em alguma moita e a fingir que não fizemos nada de errado. Estamos sempre prontos a apontar para o outro e a dizer, a mulher que me deste, foi ela, que me deu do fruto e eu comi. Não tenho culpa nenhuma disso. Essa é a atitude natural do ser humano sempre. Faz parte da nossa natureza pecaminosa. Isso significa, meus irmãos, que se nós agimos de forma natural,
se nós não nos esforçarmos, se nós não lutarmos para não ser assim, é assim que a gente vai ser sempre. Nós vamos agir assim sempre, o tempo inteiro. O tempo inteiro eu vou olhar para o pecado dos outros, eu vou achar o pecado dos outros grave, eu vou combater o pecado dos outros, eu vou xingar os outros, eu vou até, se eu me deixar levar pela minha própria natureza humana e carnal, eu vou chegar ao ponto de até agredir os outros. Porque eu vou sempre me incomodar com os pecados dos outros. E ao contrário, em relação aos meus próprios pecados, eu vou sempre estar amenizando eles. Essa é a nossa atitude natural. E o Senhor Jesus está nos ensinando aqui a tirar a trave do nosso olho. Ele chama o nosso próprio pecado de trave, meus irmãos, porque é algo realmente complicado. É um problema realmente complicado. É fácil tirar uma argueira pequenininha, mas não é tão fácil levantar uma trave. Não é tão fácil levantar uma vida. O Senhor Jesus está nos mostrando com essa comparação também que tirar o pecado do nosso próprio olho, tirar a trave do nosso próprio olho, lutar contra os nossos próprios pecados, não será tão fácil quanto combater os pecados dos outros. Ah, meus irmãos, nós lutamos até contra o presidente da Rússia. Creio que a maioria de nós aqui, a não ser aqueles que foram séculos com o metal da distância por aí, tem um pessoal por aí que acha que o presidente da Rússia está certo, né? Eu não sei como. O quanto você tem que ser ideologicamente insano para pensar isso. Mas todos nós estamos combatendo o presidente da Rússia. Em nossa mente, com as nossas palavras, com os nossos comentários. Estamos combatendo nossos próprios pecados? Estamos lutando contra nós mesmos? Esses são os pecados que nós precisamos combater. Em primeiro lugar e antes de tudo. Acima dos pecados de todos os outros, os pecados mais graves que precisam ser combatidos, que precisam ser tratados, são os pecados de uma pessoa chamada eu. Eu sempre costumo dizer, quando nós estudamos esse tipo de texto, que esse é um sermão carapuça. Esse é um sermão que é dirigido a uma pessoa em particular. A uma pessoa em particular na igreja. Que pessoa é essa? Uma pessoa chamada eu. Você conhece alguém que você pode chamar de eu? Carapuça para você. Eu conheço uma pessoa que eu costumo chamar de eu. E esse sermão é para essa pessoa. Essas palavras são para essa pessoa. O Senhor Jesus está me dizendo: cuide dos seus pecados. Cuide em primeiro lugar dos seus pecados. Só aí você estará apto a ajudar os outros a cuidar dos pecados deles. E não adianta nós queremos fazer o contrário, meus irmãos. O ser humano, ele naturalmente faz o contrário. Quando ele faz o contrário, tudo que ele faz é pecar ainda mais. Tudo que ele faz é pecar ainda mais. Quando nós só nos preocupamos em lidar com os pecados dos outros, em olhar para os pecados dos outros, em combater os pecados dos outros, nós caímos naquele ditado: que olha para a vida dos outros, esquece da sua. Pois quem olha demais para os pecados dos outros, esquece dos seus próprios. Um exemplo, na última eleição para presidente, numa igreja evangélica aqui no Brasil, o irmão entrou dentro da igreja e atirou na perna do outro irmão, porque ele votava num candidato e o outro irmão votava no outro. Ele estava tão preocupado que o outro irmão estava votando no candidato que para ele era errado. Ele estava tão preocupado, porque na visão dele aquele irmão estava completamente errado. Estava tão errado, mas tão errado, que ele foi lá e atirou no próprio irmão. E ele não enxergou nem por um momento que, enquanto ele estava preocupado com o pecado do outro, ele mesmo cometeu um pecado que o outro irmão jamais tinha cometido contra ele. Ele atentou contra a vida do outro irmão. Tão preocupado, mas tão preocupado com o pecado do outro irmão. Como é que esse irmão, sendo cristão, vota no candidato? Vota nessa pessoa. Essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é aquilo outro. Se ele estivesse preocupado em cuidar dos próprios pecados, ele não teria feito isso. Ele não teria cometido esse pecado. Esse ensinamento, meus irmãos, ele é extremamente simples.
Ele é absolutamente simples, mas ele é de uma sabedoria e de uma abrangência maravilhosa. Sim, realmente essa é a melhor solução de todas para os conflitos. Porque se cada pessoa cuida dos seus próprios pecados, cuida dos seus próprios erros, ela está realmente cuidando de algo que ela pode tratar. Imagine, meus irmãos, para mim, tratar dos pecados do presbítero Ezequiel, não estou vendo o presbítero Ezequiel, é complicado. Eu não estou junto com o presbítero Ezequiel 24 horas por dia. Eu não moro na mesma casa que ele. Eu não estou no controle da mente dele, nem do coração dele. Mas para mim, cuidar dos meus pecados é bem mais fácil. Eu estou aqui. Eu posso enxergar os meus pecados. Os pecados que o irmão Ezequiel não conhece, eu conheço. E eu posso lutar contra eles. Eu posso abandonar eles. Eu posso resistir a eles. Da mesma forma, o presbítero Ezequiel poderá cuidar muito melhor dos pecados dele do que dos meus. E assim, meus irmãos, se cada pessoa, ao invés de estar preocupada com os pecados dos outros, estivesse ocupada cuidando dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados, todo lugar seria um lugar muito melhor. Se em cada família, cada pessoa estivesse ocupada em corrigir os seus próprios pecados, em cada lar seria um lugar melhor. Se em cada igreja, cada dos irmãos estivesse ocupado cuidando dos seus próprios pecados, cada igreja seria uma igreja melhor. Porque nós mudaríamos, nós nos transformaríamos, praticando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós estaríamos sendo transformados pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que diz: cuide dos seus pecados, trate dos seus pecados, e então você estará muito mais apto a tratar dos pecados dos outros. Então vejam, meus irmãos, que esse é o segundo ensinamento que o Senhor Jesus nos traz sobre a forma como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. E ele é muito simples e é extremamente eficiente. Nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com os nossos pecados, com os nossos erros, com os nossos defeitos, tratar em primeiro lugar e acima de tudo deles, para que então nós estejamos mais aptos a ajudar o nosso próximo a lidar com os pecados dele, a aconselhar o nosso próximo, a oferecer ajuda ao nosso próximo, até mesmo a repreender o nosso próximo, porque então nós faremos isso com amor, com misericórdia, com paciência, e assim poderemos ajudar o nosso próximo a tratar dos pecados dele também. Por último, no versículo 6, veja que aqui o Senhor Jesus nos ensina a lidar com todas as situações que envolvem o mandato social. No versículo 6, ele vai nos ensinar a lidar com aqueles que são incorrigíveis, com aqueles que são impedernidos, com aqueles que não aceitam a correção, com aqueles que você tentará ajudar, mas não aceitarão ajuda, com aqueles que você tentará aconselhar, mas não aceitarão o conselho. Com esses, o Senhor Jesus nos ensina também a lidar. E ele diz no versículo 6: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se nos dias certos. Acho que todo mundo aqui já ouviu alguém usar o versículo 1 aqui do capítulo 7 para defender os próprios pecados, né? Todo mundo com certeza já ouviu alguém, você vai tentar aconselhar uma pessoa que está errada, vai tentar orientar ela, ou vai repreender ela porque ela está errada. Ela diz: olha, não julgueis para que não sejais julgados. E é como se o Senhor Jesus tivesse dito isso aqui para servir de escudo para o pecado, né? Como se aqui o Senhor Jesus estivesse ensinando a usar as palavras dele para defender seu pecado. Ó, uma pessoa vem corrigir seu pecado, vem chamar a sua atenção para o seu pecado, você diga para ela assim: ó, não julgue para que não seja julgado, né? Não critique, não ataque o meu pecado, não fale do meu pecado, não exponha o meu pecado, não diga que o meu pecado é pecado, né? Como se o Senhor Jesus tivesse pronunciado essas palavras para isso.
Nós acabamos de ver que não. Quando o Senhor diz isso, Ele está dizendo: não se coloque na cadeira do juiz. Entenda que você é igual àquela pessoa de quem você está enxergando o pecado. Você é igual àquela pessoa a quem você está aconselhando. Você é igual àquela pessoa a quem você está repreendendo. Você é tão pecador quanto ela. Você não é um superior. Não é o juiz falando com o réu. Você é um réu sentado no banco dos réus, conversando com outro réu. É um pecador conversando com outro pecador. Nós não somos melhores do que os demais. Só a graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus para nos salvar das nossas culpas, juntamente com aqueles de quem nós enxergamos tão claramente os pecados. Mas aqui no versículo 6 está a prova de que o Senhor Jesus não está nos ensinando a sermos condescendentes com o pecado. Ele não está dizendo: olha, deixa as pessoas pecarem em paz, porque elas têm o direito de pecar. Que é normal, não tem nada a ver. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Veja quando ele fala daquelas pessoas que estão pecando e que você vai tentar aconselhar e essas pessoas não dão ouvidos. Essas pessoas não aceitam a repreensão, não aceitam a correção, não aceitam o conselho. Tapam os ouvidos, fecham os olhos. O Senhor Jesus chama essas pessoas de cães e de porcos. O Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados, morreu para nos dar a vida eterna. Ele diz: se a pessoa não quer saber do conselho, ele está se comportando como um cão, só quer ladrar, latir e morder. Ela não quer ouvir, ela não quer fazer o que é certo. Então, não dê aos cães o que é certo. Não adianta. Não adianta. Se você chega para uma pessoa, aconselha ela e ela ouve, que bênção. Mas se você chega, aconselha e a pessoa vem com 4 pedras na mão, é inútil. Ela está endurecido, o coração está empedernido. Não adianta. Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. O porco não sabe o valor que uma pérola tem. Se você jogar uma pérola para ele, ele vai pensar que é qualquer outra coisa e vai comer, achando que é qualquer outra coisa. Então, não adianta aconselhar alguém que não quer ser aconselhado. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está dizendo: não perca tempo. Não perca tempo. Então, veja que coisa maravilhosa. Primeiro, ele nos ensina a termos a humildade de entendermos que estamos todos no mesmo lugar. Somos todos exatamente iguais. Depois, ele nos ensina que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar e acima de tudo com os nossos próprios pecados, para que depois possamos ajudar as pessoas a lidar com os pecados delas. E por último, ele nos ensina que aquelas pessoas que não aceitam ajuda, que não aceitam a correção, que não aceitam o conselho, nós não devemos perder tempo com essas pessoas. E esse não é o único lugar da palavra de Deus em que o Senhor nos ensina isso. Lá em Mateus 18, versículo 15 até o versículo 17, ele nos ensina como lidar com o irmão culpado. Ele diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende ele sozinho. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se ele não te ouvir, chame mais 2 irmãos para conversar com ele, para que a coisa se resolva entre 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir, vai comunicar à igreja, para que a igreja converse com ele. Agora, se ele não ouvir nem a igreja, então trate ele como se fosse um publicano, como um pecado. O Senhor Jesus está dizendo: então desiste. Não quer. Não quer saber. Veja que não é uma questão de você se sentir melhor do que ninguém. É uma questão de você reconhecer que certas pessoas não querem ser corrigidas. E o que você vai fazer diante de uma pessoa que não quiser ser corrigida? Veja que o conselho do Senhor Jesus não é de você critique ela, fique falando mal dela, não é de você discutindo com ela, não é que você xingue ela, não é que você agrida ela. Não. Se a pessoa não quer dar ouvidos, você simplesmente vai deixar para lá. Veja que até nisso nós temos aqui um ensinamento que promove a paz. O Senhor Jesus nos ensinando como lidar com aqueles que não querem saber do que é certo. Deixa eles para lá. Não adianta insistir. Não adianta
a querer forçar. Você não pode forçar as pessoas a mudarem. Agora lembre-se, você pode sim tratar os seus próprios pecados. Voltando à primeira parte da lição. Trate em primeiro lugar os seus pecados. Tente ajudar as pessoas a lidar com os pecados delas depois que você tratou dos seus. Mas se elas não aceitarem, então deixe para lá. E assim, meus irmãos, o Senhor Jesus nos ensina como a lidar com as pessoas nos mais diversos tipos de situação. E se nós dermos ouvidos àquilo que o Senhor Jesus nos ensina aqui, nós verdadeiramente nos relacionaremos com as pessoas de modo muito melhor. Nós seremos pessoas melhores porque estaremos tratando dos nossos pecados, daquilo que existe de errado em nós, estaremos combatendo o que há de errado em nós, então nós melhoraremos como pessoas, nós nos tornaremos pessoas melhores para os outros, porque ao tratar dos nossos pecados nós estaremos tendo condições de ajudar melhor os outros, seremos pessoas mais pacientes, humildes, misericordiosas, sábias, e assim estaremos em condições de ajudar mais os outros. E tendo a consciência de que não adianta insistir com pessoas que não querem ser aconselhadas, que não querem ser corrigidas, que não querem mudar, nós também estaremos evitando contendas com esse tipo de pessoas, estaremos evitando conflitos. Veja, se aquele irmão que atirou no outro, se ele estava tão correto assim, se ele estava tão correto e o outro estava tão errado, e se ele havia tentado tanto convencer o outro a não votar no tal candidato que o outro ia votar, ele podia simplesmente ter feito isso. Ele podia simplesmente ter deixado para lá e ter dito: eu sei que eu estou certo, sei que você está errado, você não quer me escutar, então deixa para lá. Então não vou mais conversar sobre isso com você, vou deixar você seguir o seu erro. Ele não teria atirado ninguém, ele não teria cometido pecado nenhum. Tito 3, versículo 9 a 11, Paulo nos ensina algo semelhante. Ele diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo está condenada. Se a pessoa só quer discussão, só quer briga, se a pessoa não quer ouvir a ninguém, ela está condenada por si mesma. Você não tem que insistir e se envolver nas querelas de tal pessoa. E é assim que nós terminamos esse texto, meus irmãos. Vemos aqui que o que o Senhor Jesus nos ensinou nessa passagem são ensinamentos extremamente práticos. O Senhor Jesus está nos ensinando a fórmula de como sermos pessoas melhores e de como lidarmos de forma melhor com o nosso próximo. Na verdade, Ele está nos ensinando sobre como nós iremos lidar de forma correta com o nosso próximo. E se nós não aceitarmos aquilo que Ele nos ensina nessa passagem, insistirmos em fazer do nosso jeito, insistirmos em continuar fechando os olhos para os nossos pecados, em continuar chamando a atenção para os pecados dos outros, e continuar com a nossa atenção voltada para o pecado dos outros, ao invés de lidar com os nossos próprios pecados, nós continuaremos sendo pessoas erradas, fazendo as coisas do jeito errado, lidando com o nosso próximo de forma errada, passando por cima daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e acumulando pecados. Nada de bom nós tiraremos disso. Mas se nós dermos ouvidos a esse ensinamento tão simples e tão precioso que o Senhor Jesus nos traz aqui, e se nós aprendermos que somos igualmente culpados, igualmente pecadores, igualmente necessitados da graça de Deus, se nós aprendermos que nós devemos nos preocupar em primeiro lugar com os nossos pecados, para depois lidar com os pecados dos outros, e se nós aprendemos que nós não devemos insistir em lidar com aquelas pessoas que estão endurecidas, se nós aprendemos tudo isso e nós realmente procurarmos viver isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui,
nós nos tornaremos pessoas melhores. Os nossos relacionamentos com as pessoas se tornarão relacionamentos melhores e nós seremos uma bênção. E as pessoas olharão para nós e dirão: aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa sabe lidar com a gente. Aquela pessoa sabe conversar com a gente. Aquela pessoa sabe lidar com os problemas da gente. Seremos luz, seremos sal. Como é que a igreja vira luz? Como é que a igreja vira sal? Cuidando dos seus próprios pecados. Como é que o cristão se torna luz do mundo e sal da terra? Porque ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele não faz nada de errado? Não. O cristão se torna sal da terra e luz do mundo quando ele trata dos próprios pecados. Aí ele deixa de cometer esses pecados. Aí sim ele se torna uma pessoa melhor. Aí sim ele se torna um exemplo. Aí sim ele vai se tornar uma boa influência no mundo que está à volta dele. Não é me preocupando com os pecados do prefeito, do governador, do presidente, do adversário do presidente, do adversário do prefeito, do adversário do governador, né? Me preocupando com o pecado do meu vizinho, do meu parente, do meu colega de trabalho, que eu vou estar melhorando as coisas. Eu vou estar melhorando as coisas quando eu estiver tratando dos meus pecados. Quando eu estiver lutando para mudar e para abandonar os meus pecados. Aí as coisas estarão melhorando à minha volta. Então, que o Senhor nos conceda aprender isso. Gostaria de fazer algumas aplicações que funcionam mais como um resumo daquilo que nós vimos nesse texto. Então, primeira aplicação, não se esqueça. Todos somos pecadores diante do justo juiz. Portanto, seja misericordioso e paciente com o seu próximo, como você quer que Deus seja misericordioso e paciente com você. E não esqueça que o Senhor Jesus nos ordena a fazer isso. Ele não está dando uma dica. Ele não está dando uma sugestão. Ele não está dizendo: olha, se você quiser, se você achar que assim está bom, faça assim. Ele diz: olha, não julgueis para que não sejais julgados. E com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Não se esqueça disso. Então sejamos misericordiosos com os outros, na mesma proporção que nós queremos que o Senhor tenha misericórdia conosco. Com certeza nós seremos pessoas melhores e trataremos as pessoas de uma outra maneira, se nós tratarmos elas da maneira como nós queremos que Deus nos trate. Segundo, cuide dos seus pecados, cuide dos seus erros, cuide dos seus defeitos. Então você estará preparado para ajudar melhor os outros a tratar dos pecados deles. Cuidemos da nossa vida. Sabe, às vezes nós vamos dar um conselho para as outras pessoas e as outras pessoas dizem: vá cuidar da sua vida. No dia que alguém me disser isso, responda: você tem razão. Eu vou cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar mais dos meus pecados. Depois eu venho e tento lhe ajudar a cuidar dos seus. Terceiro, não gaste tempo demais com aqueles que não querem ser corrigidos. Eles não merecem toda essa atenção. E é o próprio Senhor que nos ordena a fazer isso. Não pense que você estará sendo mal ao simplesmente não perder tempo com aqueles que não querem ouvir. O Senhor Jesus disse: não faça isso, não perca tempo. Você deve sim orar pelas pessoas, você deve tentar aconselhar elas, você deve tentar ajudar elas, mas quando você perceber que as pessoas não querem ouvidos, você não pode ser insistente. E é o Senhor Jesus que nos ensina a fazer isso. E por último, não se esqueça, a salvação, ela tem 3 aspectos. A salvação, ela tem um aspecto passado, presente e futuro. O aspecto passado da salvação é que Cristo, com a sua justiça, conquistou a vida eterna para nós. O aspecto futuro é que nós temos a vida eterna em Cristo, no novo céu e na nova terra. Mas essa mesma salvação tem um aspecto presente. E o aspecto presente é que aqueles por quem Cristo morreu lá no passado e que vão viver no novo céu e na nova terra no futuro, no presente, vivem sob a direção de Cristo. Vivem sob o governo de Cristo. Vivem aquilo que Cristo nos ensina na sua palavra. E se nós nos recusamos a aprender o que Cristo nos ensina na sua palavra e a nos esforçar para viver da forma como Ele nos ensina na sua palavra,
Se nós não aceitamos esse aspecto presente da salvação, temamos que talvez o aspecto passado e o aspecto futuro também não estejam presentes em nossa vida. Se Cristo não é meu Senhor agora, na minha vida, é provável que Ele não tenha sido meu Salvador lá no passado. E que eu não esteja com Ele no futuro, no novo céu e na nova terra. Se Cristo foi o meu Salvador lá na cruz, se Cristo é aquele com quem eu vou ver na glória, então Cristo tem que ser aquele que dirige a minha vida no presente, com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Então, eu devo me esforçar para viver, para aprender e para viver, para colocar em prática aquilo que Ele ensina na sua palavra. E hoje nós vimos que Ele nos ensina a reconhecermos que somos igualmente pecadores, iguais a todos os outros. Ele nos ensina que nós devemos tratar em primeiro lugar os nossos pecados e considerar os nossos pecados mais graves do que os dos outros. Ele nos ensina que depois nós devemos ajudar os outros a tratar os pecados deles. E Ele nos ensina que se uma pessoa não aceita ser aconselhada a ser corrigida, nós não devemos insistir para não entrar em conflito. Então aprendamos, praticamos. Tenho certeza de que nós não perderemos nada ao fazer isso, ao contrário. Ganharemos, estaremos ganhando, estaremos glorificando ao Senhor, vivendo da forma como Ele nos ensinou. Amém. Deus seja grandemente louvado pela exposição fiel da sua palavra na noite deste dia. Meus irmãos, nós iremos responder à palavra ouvida entoando o hino de número 221, vaso de bênção. Façamos deste hino a nossa declaração diante de Deus e também a nossa oração, para que de fato a nossa disposição é que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para transmitir a este mundo que jaz as trevas e maligno exatamente o bom evangelho da pessoa de Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero convidar aqueles que podem que nos coloquemos de pé. Estamos chegando ao final da liturgia do culto desta noite, mas de todo o nosso coração entoemos esse cântico exaltando o nome do nosso Deus. Deus
Cristo é